bem-vindos à nossa manhã de glória. Está um pouquinho quente, mas nosso ar-condicionado está a caminho. Amém? Digam amém. Logo, logo estaremos aqui no refrigério, num ambiente um pouquinho mais fresco. Amém? Mas enquanto isso, nós continuamos aqui adorando o Senhor. Eu lembro quando nós começamos a Manancial há 17 anos atrás. Estamos adolescentes ainda, amém? 17 anos ainda. Então, quando começamos há 17 anos atrás, lá na 504 Sul, na quadra 51, em Palmas, Tocantins, Brasil, eu lembro que a gente ministrava aquele formato antigo ainda, né, amor? Aquele terno que cabia dois, né? E tinha que ministrar de gravata. Se não tivesse gravata, não podia pregar, né? Aquela calça larga. E eu ministrava ali as noites e não tinha ar-condicionado. Cerca de 50 pessoas ali. Nós já estávamos naquele nosso primeiro salão na época. E a gente estava ministrando e ali eu saía com a camisa molhada. O terno só usava o profeta uma vez, porque já ficava todo molhado, todo suado, calor, mas fazia parte, amém? Fazia parte, porque nós precisamos entender os momentos, entender os tempos. E eu tive em Angola já algumas vezes e eu vi aquelas pessoas adorando em sol, que dá quase 2 vezes daqui, um calor contínuo, praticamente o ano inteiro. E ali eles adorando em ambiente que o telhado bem escasso, parecia que ele trazia todo o vapor para dentro. Calor, e as pessoas estavam adorando, elas pulavam, não estavam nem aí com o suor que estava escorrendo, estavam adorando a Jesus Cristo. O profeta Evandro confirma isso? De metalon, aquele ferro, meu Deus, quente, eles estavam adorando. Eu falei, meu Deus, nós estamos bem demais, olha só isso. Alguns lugares que nós fomos, chão batido. E as pessoas, e eles ali, eles se arrumam muito bem, principalmente os homens, né? Os angolanos, eles se arrumam muito bem. E as mulheres botavam aquele monte de roupa e colocavam um pano em volta. Eu falei, meu Deus, que calor deve estar em volta disso, né? E os homens de terno, de gravata, ali ministrando naquele calor, mas parecia que estavam no ar-condicionado. Parecia que tinha 2.000 pessoas. Mas eles sabiam realmente a quem eles estavam adorando. Eles sabiam a quem eles estavam adorando. E porque eles sabiam como deveriam adorar. Porque não estavam adorando a um homem, não estavam ali por causa de um pregador, por causa de um ministrante, não estavam ali por causa de um ar-condicionado, um ambiente fresco, porque tinha comida, ou porque tinha uma bebida, ou porque tinha um almoço gratuito depois. Não. Eles estavam ali por causa do Senhor. Horas e horas. Eu fiquei assustado quando eu coloquei o povo para orar. Não é igual nós vemos no nosso meio. E eles orando, a gente coloca para orar. Você não mandar parar de orar, eles não param. E oram, e aí orando. E o suor descendo, e eles andam, eles se movem, e oram em línguas. E eu olhava, tentando parar, não conseguia parar. Eu tenho dificuldade de parar os moveres, né? Quando vem o Espírito Santo, faz alguma coisa. E a gente tem aquela luta ainda para adorar ao Senhor. Nós temos muita dificuldade de sacrificar. Você sabia que você muitas vezes pegar transporte, vir no domingo, talvez que é o único domingo que você tem para dormir mais tarde, é um sacrifício ao Senhor. Amém? O evangelho verdadeiro é feito de sacrifício. Por isso que as trevas estão sempre sacrificando, derramando sangue, se cortando, estão entregando filhos, consagrando filhos às trevas, porque é sacrifício. Mas nossa geração tem sido uma geração muito light. Eu fico pensando, né, esses dias o profeta Davi estava me mostrando um vídeo. E imagine Paulo com os apóstolos, com os discípulos, aquela igreja apostólica primitiva, tudo que viveu, que enfrentou e se tornou o que se tornou. Olhar para a nossa geração do TikTok hoje. Imagine. Que vergonha. Eu pedi Paulo, perdão, eles não sabem o que fazem, aleluia. Mas é uma geração da Nutella, do TikTok, não é, cooperador? Meu Deus, reclamam por causa do horário, reclama do calor, reclama do
não vem porque não tem aquela roupa para vir, uma roupa nova, ou porque vai ter que levantar mais cedo para trabalhar e sai 5 da manhã, mas para reunião, vamos chegar em cima do horário, tá bom. Mas para o trabalho você tem que chegar mais cedo. E nós vamos banalizando as coisas de Deus e valorizando as coisas deste mundo. Vamos banalizando as coisas espirituais e valorizando as coisas carnais. Por isso está escrito: atentai às coisas do alto. Porque as coisas terrenas são passageiras, mas as coisas do alto, elas são eternas. Uau! Então, igreja, é tempo de nos atentarmos às coisas eternas. Esse é o tempo do Senhor. Eu quero continuar falando alguma coisa aqui que está em 2 Reis, no capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo 2. Eu oro sempre por uma igreja que sacrifica. Porque uma igreja que sacrifica, ela atrai fogo, ela atrai glória, ela atrai poder. Sacrifício só é sacrifício quando você vai além. Uma coisa é você, financeiramente falando, entregar uma oferta cotidiana. Outra coisa é você sacrificar porque aquilo vai doer e você não sabe como vai fazer amanhã. Uma coisa é você vir para cá, ar-condicionado, e fica aqui muito bem sentado. Outra coisa, às vezes, não ter o ar-condicionado e às vezes tem que ficar em pé. Poxa, estou 1 hora aqui já em pé aqui, adorando. Mas no mundo ele já ficou 2, 3 horas em shows, em eventos, e não reclamava, não queria nem que acabasse, porque a carne estava sendo saciada, mas aqui é o espírito que é alimentado. Amém? Então o evangelho é sacrifício. Por isso que Jesus foi para a cruz, obedeceu até a morte de cruz, que foi o sacrifício dele. E ele disse: aquele que quer vir após mim, aquele que quiser, eu não vou obrigar ninguém, mas aquele que quiser alcançar a vida eterna, tudo que eu preparei, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a sua luta, a sua batalha, a sua dificuldade, a sua aflição diária, talvez até horária, e segue-me. Os que vão me seguir vão enfrentar lutas, aflições, dificuldades, apertos, resistências. Hoje o que nós precisamos entender como igreja é que precisamos estar mais fervorosos ainda. Nós estamos exatamente no tempo da apostasia, que é o esfriamento da fé. E o diabo, disfarçado de um bom amigo, de um bom professor, de uma boa pessoa, está enganando os escolhidos para o avivamento, os escolhidos para abençoar a igreja, para incendiar a igreja. Está tentando enganar a esses. E usa problemas financeiros, problemas familiares, problemas de relacionamentos, circunstâncias, dificuldades, traições, abandonos, tantas coisas. Para quê? O objetivo do diabo não é te tirar da igreja, é te esfriar na fé. As igrejas estão cheias de pessoas que estão frias na fé. Pessoas frias na fé, elas não querem mais servir, porque perderam, elas trocaram, inverteram os seus valores. Onde está escrito em Mateus 6:33, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não é 1 mês, 2 meses, busque em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Dinheiro, emprego, capacidade, em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas dele. Fazer para Deus, trabalhar para Deus. E esse é o momento em que nós deveríamos estar muito mais empenhados, muito mais engajados, muito mais fortalecidos. Mas muitos estão sendo tomados pela apostasia e a maioria está dentro das igrejas. Porque quando o esfriamento, a apostasia começa a pegar, a tomar as pessoas, elas não conseguem reagir mais, elas ficam apáticas, elas não se manifestam mais. Por quê? Porque o esfriamento, a apostasia é um prenúncio da morte espiritual. Morto não fala, morto não reage, morto não diz amém, morto não dá glória a Deus, morto não serve a Deus, morto não dá aleluia, morto não dá glória a Deus, porque morreu.
no meio da igreja, morto, porque não reage, porque não se expressa. Nos louvores, na adoração, adoração é expressão do que você quer fazer para Ele. Por isso existe uma diferença de louvor e adoração. Nós louvamos pelo que Ele fez e faz, e o adoramos pelo que Ele é. Uou! Oh, aplauda Jesus, reaja, se expresse aí, igreja. Uou! Eu quero te dar um conselho de paternidade aqui como filho. Falo, como Paulo disse, falo como a filhos. Se você não quer ser pego pela apostasia seguida de morte, se aproxime de pessoas que estão incendiadas, que estão queimando. Seja uma brasa que vai para o meio daqueles que estão vivos, daqueles que têm faísca. Não deixe o diabo te colocar dentro de um saco. Uma brasa dentro do saco não serve para nada, mas uma brasa junto com aqueles que estão incendiados vai pegar fogo, vai ser útil, vai queimar a carne. Oh, se você é essa pessoa que está viva e vai mandar embora a apostasia, se expressa aí, reaja aí, em nome de Jesus. Uou! Nós estamos acessando o ano dos 4 ventos. Eu disse há cerca de 5 anos atrás que viria sobre a terra. Quem assistiu essa ministração minha, está gravado lá no YouTube. Viria o primeiro vento, depois de um tempo o segundo vento, e outro tempo o terceiro vento, depois de outro tempo o quarto vento. E o Senhor me disse que viria um tempo em que os 4 ventos iam se ajuntar para alinhar a terra. Estou falando isso para você de primeira mão. Para alinhar a terra. Porque avivamento é alinhamento do Cronos ao Kairos. O tempo do homem ao tempo de Deus. Esses 4 ventos vão alinhar a terra. Por isso que a terra está estremecida como nunca. A terra está em pavor, em pânico, em medo como nunca. Profecias se cumprindo. Porque os 4 ventos estão alinhando a terra. Aquilo que você acha que é destruição para Deus é reconstrução. É Deus começando a fazer tudo novo. Mas para começar a fazer tudo novo, algumas coisas têm que ser arrancadas, outras coisas têm que ser tiradas. Algumas paredes têm que ser removidas, e até alguns fundamentos têm que sair, porque estão comprometidos, estão com rachaduras. Estão vindo os 4 ventos sobre a terra. A terra está em pânico, a terra está em medo. E não adianta fugir. O cálice da ira, eu falo como profeta, o cálice da ira do Senhor está para ser derramado a qualquer minuto. Virá, e não adianta se esconder. Não adianta caves. Não adianta os bunkers. Não adianta se esconder. Vai pegar todos. Por isso nós precisamos estar guardados. Por quê? Porque nesse tempo, ouça, filhos, ouça, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nesse tempo os remanescentes serão separados. Os remanescentes serão separados para Deus. Não serão tocados. Os remanescentes serão poupados, serão guardados nesse alinhamento da terra. Porque aqueles que o Senhor fizer permanecer, será de onde vai vir um grande avivamento depois desses 4 ventos juntos. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Meu Deus, eu quero fazer parte dessa igreja. Não é a Manancial, é a igreja que vai viver isso. Muitos de várias denominações serão tirados, serão chamados. Então, meu querido, cuidado, porque você talvez nadou e não vem agora nesse ano morrer na praia. Nadou, lutou, perseverou. Cuidado para que você não comece no espírito e termine na carne. Porque é muito mais importante, guarde isso, de como você começa as coisas da sua vida, é como você termina as coisas da sua vida. Talvez você começou errado, com motivações erradas, como Moisés começou o ministério dele
você começou tudo errado, mas importa como você vai terminar. Não adianta, como aquela parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. As 10 ouviram as mesmas coisas, o mesmo cuidado, o mesmo zelo. As 10 virgens ouviram. 5 conseguiram preservar, outras 5, elas adormeceram. No final, estavam indo tão bem, de vela acesa, prontas, preparadas, estavam indo bem as 10. Mas no final, justamente no final, quando estava para chegar o noivo, 5 não vigiaram e adormeceram e apagou-se as velas. Quando chega o noivo, elas correm para aquelas outras 5 para tentar pegar e não tinha mais jeito, acabou. Esse é um tempo, igreja, de muita vigilância. Esse é um tempo em que nós precisamos aprofundar mais e não voltar para o raso. Mergulhar ainda mais profundo. Buscar mais a Deus, mais o secreto, mais jejum, mais oração. Nós estamos em jejum de Daniel em toda a manancial no Brasil. O jejum de Daniel começou. Nós não fizemos aqui porque aqui agosto é férias, né? Então nós não queremos que ninguém fique de fora. Mês que vem começamos o jejum de Daniel. 21 dias de reunião aqui. Pode aplaudir. Oh, 21 dias de oração, 21 dias de jejum, 21 dias de palavras proféticas para resistir àquilo que está te resistindo. É tempo de intensidade, é tempo de profundidade, porque é num cenário de apostasia que é um cenário que Deus gosta para provocar um grande avivamento. O cenário da apostasia é o cenário do fogo, é onde a igreja vai se revelar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu Deus, deixa eu começar aqui a ministrar. 2 Reis capítulo 2, vamos comigo. Não vou demorar muito porque está muito calor. Até parece. Nós vamos liberar porque está com calorzinho. Aí sai daqui e vai para a praia. Para suar. Estou rápido. Suar está descendo. Ah, queima. Muda a cor. Estou amarelo, quero ficar negão. Estou Ricardo, igual um sapo. 2 Reis capítulo 2. Estou rica, queima, vem em mim, sol, aleluia. Mas eu sei que tem que aproveitar mesmo. Amém? Mas tudo tem sua hora, né? Amém? Aproveite, é um mês de férias, é um mês onde o verão é curto. Os europeus procuram estar aproveitando bastante. Inclusive vamos, daqui nos próximos dias, vou anunciar aí, junto com os 5 ministérios, nossas reuniões também das 18 horas. Quem quer? Quem quer outra reunião? 18. Amém? Quem quiser vem às 10, quem quiser vem às 18. Os famintos vêm às 10 e às 18. Amém? Será topzera. 2 Reis capítulo 2. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Repita comigo, Betel. Amém. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Veja que haviam 3 escolas aqui. Havia uma escola de profetas em Jericó, havia uma escola de profetas em Betel, havia uma escola de profetas em Gilgal. Então, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó.
Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Quando você vê essa expressão, vive o Senhor, vive a tua alma, era um tipo de respeito e cumprimento. Como vive o rei para sempre, vive o rei eternamente, viva o rei, né? Eu quero até ver se minha esposa fala isso comigo quando vier a gente conversar, né? Viva o Senhor para sempre, meu marido, aleluia. É uma profecia. O que você acha de fazer esse acordo? Quantos maridos gostariam que a mulher falasse isso assim, né? Tem uns que de medo nem levanta a mão, né? Fala, não tente fazer isso em casa, aleluia. Aí, ó, viu? O amor tá ali, ó. Vai dar uma voadora daqui a pouquinho. E Elias me disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive tua alma, que não te deixarei assim como for para Jericó. Então os filhos dos profetas, no verso 5, que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Perceba que vinham alguns deles e liberavam uma palavra como se quem quisesse trazer pânico, quisesse trazer medo. Olha, você vai ficar sozinho, você não vai ter ninguém, você não vai ter mais alguém que te ensine, você não vai ter mais o teu profeta para caminhar com você. E o que Eliseu respondia: eu sei, cala-te, eu sei, fica calado. Essa é uma palavra que com muito amor você deve liberar para algumas pessoas que tentarem vir para te amassar, para te esmagar, para te inferiorizar. Você não vai conseguir, você não vai dar conta, isso é pesado demais para você. Calai-vos. Calada. Calai-vos. Quieta-te. Fica quieto. Diga alguém pro seu irmão, fala: se você fizer isso comigo, meu irmão, vou mandar você se calar em amor. Amém? Tudo em amor, amém? Elias disse: faça-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Perceba que sempre que o Senhor quiser te entregar algo, Ele vai provar as suas convicções. Quando o Senhor quiser fazer algo na sua vida, prepara que Ele vai provar se realmente você quer isso, se você está disposto a isso. Lembra do comandante Naamã? Ele queria ser curado de uma lepra. E o Senhor disse: o profeta disse: manda ele dar 7 mergulhos no Jordão. E o Jordão, eu lembro que existe 2 lugares do Jordão. Existe o Jordão, que é o turístico, onde você vê em Israel aquelas imagens bonitas, pessoas batizando. E existe um Israel, que é um lugar sujo, as águas são sujas. Foi onde o Senhor me levou quando eu tive 21 dias em Israel, em jejum, em consagração. Ele disse: não, filho, você não vai nesse lugar bonito, não. Você vai lá onde tem as águas sujas, onde você não consegue ver nada. E naquela época as águas eram muito sujas também, exatamente esse ambiente. Então o Senhor estava provando a convicção. Você realmente quer ser curado? Então faça. Você realmente quer prosperar? Então obedeça. Você realmente quer alcançar isso? Então se submeta. Sempre vai haver uma condição para alcançar o que nós temos que alcançar. Sempre que você pede a Deus uma bênção, Ele te dá um processo. Sempre que você pede ao Senhor um milagre, Ele vai te dar uma prova. Você entende isso? Por quê? Porque mais importante para Deus não é um milagre ou a bênção, mas é o aprendizado. É o que você está aprendendo na sua dinâmica de vida. O que você aprendeu nessa semana, na semana passada, neste mês, neste ano. Já estamos indo para o fim. Estamos, mês que vem já é em setembro, 5 de setembro, meu aniversário. Anota isso, escapole toda hora. Aleluia. Anota, não vi ninguém anotando, hein? Já está, isso, já está aqui. Está gravado, muito bem. Não fez nem um videozinho ainda, 5 de setembro. Então entenda como que nós precisamos entender os processos. Elias estava dizendo: eu vou para lá, fica aqui. Não, viva o Senhor para sempre. Respeitosamente ele diz: eu vou contigo. É como se Elias
Elias estivesse resistindo, rejeitando. Mas Eliseu estava mostrando o que realmente ele queria. Porque Elias não tinha filho. E quando Eliseu se colocou como filho, ele teve direito a receber porção dobrada. Porque o filho tinha direito a porção dobrada. Tanto filhos naturais quanto filhos espirituais têm direito à porção dobrada. Ele disse: sou teu filho, então eu quero porção dobrada. Uau, ele sabia o que ele queria. Por isso ele lutou, ele não permitiu que as circunstâncias, nem a palavra do seu pai espiritual o afastasse dele. Se fosse hoje, na nossa Nutella gospel, esse pai falou um negócio comigo é porque já não me quer mais. Eu nem vou mais, porque, nossa, do jeito que falou comigo. Tem pessoas que às vezes entram para ser atendida, quando sai dali, elas querem um conselho, dá vontade de dar uma chupeta para elas. Eu falei: não é possível, quantos anos você tem? Quantos anos? E às vezes nós temos tantos conselhos do altar. A palavra apostólica é uma palavra de conselho. Amém? Uma vez uma pessoa falou comigo: se todos nós ouvíssemos as palavras que saem do altar dos ministros, que são conselhos, direções, nós nem precisaríamos de atendimento. É lógico que tem algumas coisas que são específicas e precisamos. Mas muitas coisas que nós ministramos aqui, as pessoas vão perguntar lá. Ou não ouviu, ou não quis ouvir. Alguma coisa aconteceu. Mas são conselhos. Então ele queria porção dobrada. Então Elias disse: quando você me vir subir, porque a igreja precisa sempre estar abençoando um ao outro. A igreja verdadeira é a igreja que quer o crescimento do outro. Nós andamos na contramão do mundo. No mundo as pessoas querem o pior para o outro. Elas pisam, elas conspiram, elas invejam, elas mentem, elas enganam para pegar o lugar do outro. Ela quer o lugar do outro. Mas a igreja de Jesus Cristo, se é uma igreja de verdade, ela não quer isso. Ela quer que o outro cresça, que o irmão cresça, que ele seja melhor. Quando alguém vem cantar aqui, não, ele vai ser melhor, que cante melhor, ele elogia, ele aplaude, ele não fica com inveja. Nossa, vai pegar meu lugar. Não! Ninguém agora me elogia, agora só vai chamar ele, agora só vai chamar ela. Não, a igreja do Senhor Jesus, porque tem o Espírito de Deus, quer que o outro cresça, quer que o outro melhore. E se alegra com a vitória do outro, se alegra com o crescimento do outro, se alegra com o dom que o outro recebeu. Meu Deus! É a igreja incendiada. Então, você ora para o outro tomar o lugar dele, não é para você pegar o lugar dele. Isso é o invejoso. O invejoso não quer um igual ao seu, ele quer o seu. Porque não tem nada, nenhum problema em você querer igual. Você achou legal, você achou bonito, você achou útil. O problema é que o invejoso quer é o que você tem. Ele quer tirar, ele quer seu marido, sua esposa, quer o seu emprego, o seu dinheiro, o seu carro, o seu neném. É isso que ele quer. Quando vir subir, por isso que a dinâmica é sempre gerar discípulos. Amém? E Deus vai revelando o caminho, Deus vai revelando o processo. E vai entregando os estágios necessários. Por isso que passou por esses 4 lugares. Eu comecei a falar alguma coisa aqui na semana passada. Então os estágios são processos de Deus para te entregar o que é definitivo. Estão notando? Os estágios são processos de Deus para te entregar o que é definitivo. Amém? Por isso que você tem que sempre respeitar os processos e viver os processos. Não tente pular os processos, porque você vai ter um problema amanhã. Viva os processos da sua vida. Se o teu processo hoje é você se humilhar, então se humilha. Porque se você nesse tempo, nesse estágio da vida, você não se humilhar, amanhã você vai cair de novo. Tu, tua casa, tua família, teu ministério. Se o teu estágio hoje é reconhecer os teus erros, reconheça. Senão você vai ter um problema pior amanhã, e pior depois, e pior depois. Não aprendeu nada. Quando você não aprende, a fase volta. O estágio volta. Vocês estão entendendo isso?
Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então nós precisamos ir aprendendo uns com os outros, ouvindo uns aos outros. E muito cuidado para que você não se afaste daquilo que você jamais poderia se afastar. Então existe o estágio em que você vai parar para ouvir. Então pare e ouça. E vai ter o estágio que você vai ensinar o que você ouviu. São estágios. Isso é um estágio onde você vai entrar, que talvez você chegue aqui em Portugal, vai carregar pedra. É o estágio. Faz parte da dinâmica. Alguns já entram aqui, começam, e quando passam pelo aperto, pela dificuldade, os imigrantes, eles vão embora. Porque não entendeu que é um processo. Eu lembro quando eu cheguei em Portugal. A gente está ali nas saídas e vindas nossas. A gente está agora fixo quase 2 anos, mas na saída e vinda tem mais de 6 anos. Quase 3 aqui agora. Nessas idas e vindas. E eu lembro quando nós viemos morar aqui, nós moramos num quarto pequenininho. Dava o quê, amor? Metade disso aqui? Aqui de baixo? Metade. Com cinco pessoas. O profeta Evandro sabe. Ainda bem que ele não estava lá, que só ele ia ocupar sozinho o ambiente. Então, é um livramento, aleluia. Sim, depois teve 5 pessoas naquele ambientezinho. E a gente saía para ir no banheiro, a gente pensava 20 vezes. 20. E a bexiga ia enchendo, ia avisando, vou explodir, você segurava, porque para levantar, e o frio, e não tinha nada que aquecia, frio, não tinha aquecedor, e nós passávamos ainda, passava pela sala, pela cozinha, e lá do lado de fora, que você enfrentava o inferno do frio, para entrar ali naquele banheiro, sentava, dava um grito. Quem sentou e deu um grito aí? Somos humanos, aleluia. Depois eu fui aprendendo, eu vou deixar sempre minha esposa na frente, aleluia. Profeta. Mas foi a minha fase, a fase de dor, a fase de sofrimento que estava gerando alguma coisa. Eu não precisava, o profeta Evandro estava, eu não precisava estar ali, não precisava ficar ali. Minha esposa limpando casa ali, cozinhando, porque nós estávamos na casa de alguém, a gente não queria, nunca gostamos de ser pesados, de explorar ninguém. E ela cozinhava, e tinha no mercado, comprava as coisas, limpava a casa, cozinhava, e eu orava para a comida dar certo, aleluia. Fazia a minha parte, glória a Deus. Mas eu não precisava daquilo. Eu poderia estar muito bem onde eu estava, lá em Palmas, salão enorme, tudo funcionando. Mas era a minha fase, era o meu estágio, eu tive que enfrentar, foi o meu tempo. Quantos estão entendendo isso? Então nós precisamos entender, discernir os tempos e respeitar os processos, os dias difíceis. O problema é quando você, no dia difícil, você não aprende. É quando no dia mau você não passa pelo processo, você fica fugindo, e o processo sempre volta, o estágio sempre volta. Estágio é estágio. Eu lembro que eu fiz um estágio, quando eu tinha me formado em contabilidade, eu fiz um estágio na Companhia Dorcas do Espírito Santo. É uma companhia marítima. E ali eu fiz o estágio de 1 ano. Acabou o estágio. Depois me profissionalizei, fui para algo fixo. O estágio é para passar, não é para você ficar nele. Mas tem pessoas que ficam no mesmo estágio. Por quê? Não é Deus nem o diabo, é o teu coração. O teu coração que não converteu ainda. Se você muda o teu coração segundo a vontade de Deus, o estágio passa. E aquilo que é definitivo vem. E você alcança. Você entra no teu reobote, o teu lugar, aquilo que Deus, onde Deus determinou você. Então, ainda que você esteja nos primeiros degraus, não tente começar a subir a escada do 5º degrau, que você vai cair, vai se machucar. É no primeiro degrau. Esse é o primeiro degrau da minha vida. Ah, mas fulano de tal já está no 4º degrau. Pare de querer imitar, pare de fazer comparações. Deus te fez diferente, é a sua vida. É a sua vida. É o teu primeiro degrau, então acesse. Ainda que tem muitos que estão correndo. Quem aqui dos homens aqui já
foi avançando, sinal com tudo, e saiu com tudo, foi avançando, chegou lá na frente, a pessoa que você deixou para trás lá, está encostando, do seu lado. Dá uma ira gospel, não dá? Não é possível, gente, não é possível. Então entenda que o primeiro estágio que Elias ensinando e deixando uma geração pronta, eles vão para Gilgal. Deixa eu tentar acelerar aqui, que é muito difícil. Josué 5, verso 2. Primeiro estágio, como nós já lemos, fala que ele foi para Gilgal. Em Josué 5, verso 2, ele diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra. Naquela época era assim. E torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Entenda que Gilgal é o lugar da circuncisão. É o lugar onde deveriam ser marcados. Então Josué fez para si, porque ele é obediente, aprendeu com seu pai apóstolo Moisés, fez para si facas de pedra. E circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta causa porque Josué os circuncidou. Olha isso. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Olha isso, todos os homens de guerra que saíram do Egito morreram no meio do caminho. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Preste atenção, querido. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Ouça isso. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Por isso que Davi, o rei Davi, quando vai lutar com Golias, todo o povo, o exército de Israel, enxergou um gigante. Davi enxergou um incircunciso. Ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Porque o incircunciso significa que ele não tem aliança com Deus. Ele não foi marcado, ele não foi cortado no seu prepúcio. Eu tenho uma aliança com Deus. E é isso que importa. Pode ter 3 metros, 6 metros, não importa, eu tenho uma aliança com Deus. Uau, uau, uau. E agora uma geração inteira que sai do Egito e passa pelo deserto, porque foram nascendo os filhos, amor, mas eles não foram circuncidados, cortados no prepúcio. Então Josué diz: pega as pedras, afia as pedras, faça delas facas e corta, faz uma circuncisão, porque muitos morreram, porque muitos pereceram. Faz uma circuncisão no órgão masculino do prepúcio dos homens, para que eles possam ser pessoas de aliança. Naquela época a aliança era física, hoje a aliança é no nosso coração. Hoje não precisamos dessa circuncisão no prepúcio, mas precisamos de uma circuncisão no coração. Homens e mulheres de aliança, Deus tem uma aliança com você, mas você tem uma aliança com Deus. Até onde vai a sua aliança com Deus? Olha aqui para mim, por favor, querido. Até onde vai a aliança com o teu chamado? Até onde vai a aliança com o teu ministério? Até você ficar machucadinho, feridinho, emburradinho, ou não gostou de alguma coisa? Até onde vai a sua aliança? Porque Deus não gosta diariamente de muitas coisas que fazemos ou deixamos de fazer, mas a aliança dele permanece conosco. Olhamos no céu, o arco da aliança. Uns falam arco-íris porque o inimigo roubou. Íris era uma deusa, então colocaram como um arco dela. Não, arco é arco da aliança. Que nós vimos nos céus, ali é Deus falando: tenho uma aliança com vocês,
Tem uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus é Deus de aliança. Por isso que Deus, quando veio para Jacó, Jacó não tinha uma aliança com Deus ainda. E Jacó então, ele encosta a sua cabeça numa pedra. E ali ele tem uma visão de anjos subindo, anjos descendo, porque ele não tinha uma aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com Jacó, porque era filho de Israel. Mas faltava agora Jacó fazer uma aliança. Então ele tem essa visão, que ele viu, ele diz: eu serei teu servo, serei teu filho. Tudo que o Senhor me entregar, eu vou devolver o dízimo. Eu serei fiel a ti. Ele faz uma aliança. E essa aliança mudou a história de Jacó. Mudou o destino de Jacó. Deus está à procura de homens e mulheres de aliança inquebrável. Homens e mulheres circuncidados, marcados. Homens e mulheres de aliança vão chegar ao destino. Homens e mulheres de aliança vão chegar e vão cumprir com o propósito. Homens e mulheres de aliança vão chegar onde tem que chegar. Deus está levantando uma igreja de aliança. Oh, na alegria, na tristeza, com dinheiro, sem dinheiro, na perseguição, na bonança. Oh, Deus está à procura de homens e mulheres de aliança. No dia bom, no dia mau, ouvindo o que quer, ouvindo o que não quer, na afronta, na vergonha, na honra. Deus está à procura de homens e mulheres de aliança. Se você é essa pessoa, se expressa. Uou! Sabe por que eu estou aqui, queridos? Porque eu tenho uma aliança com Deus. E sabe por que eu enfrento o que enfrento? Porque eu tenho uma aliança com Deus. E a minha aliança com Deus não é um anel, mas é uma algema. Paulo disse: eu estou algemado com Jesus Cristo. Algemado. Onde ele vai eu vou, o que ele faz eu faço. A tua aliança. Por isso que o Senhor vai marcando você por meio da palavra, por meio da adoração, por meio de moveres. Ele vai marcando você. Por quê? Porque Ele quer que você renove a aliança, o que é a ceia do Senhor. Renovação de aliança, mas ficou muito banalizado. Parece que estamos comendo um pão em casa com manteiga e bebendo um pouquinho de suco. Não entendemos que estamos renovando a nossa aliança com o sangue. Com o sangue. Nós estamos dizendo: estou pronto para derramar o meu sangue, para ser perseguido, para enfrentar o que tem que enfrentar. Ah, mas falaram isso de mim. Não importa a tua reputação. Não coloque a tua reputação, que significa o que falam, o que pensam de você, acima da tua aliança com Deus. Bem-aventurados que forem perseguidos por causa do Senhor, por causa do Evangelho, porque estão na igreja, porque estão implantando uma visão, porque estão buscando, porque estão servindo. Bem-aventurados são esses. Serão caluniados, serão perseguidos, porque muitos abandonam, muitos fogem, muitos deixam o chamado, muitos vão se afastando, porque se perderam na aliança. Agora ouça, você que está me assistindo. Um dia a conta chega. Um dia a conta chega. O inimigo vai maquiando, tá vendo? Olha, é isso. Você deixou de ir, deixou de fazer. Você agora está cuidando mais das suas coisas. Olha como tudo fluindo, dando certo. Essa escola que vocês estão estudando, eu já fiz doutorado. Embora tenha muita coisa para aprender ainda. Cuidado com a aparência. E depois eles ficaram ali, no verso 8, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, amor, até que sararam. É tirar a infecção, é tirar a contaminação. A contaminação, ela vem antes do pecado. Antes das pessoas pecarem, elas são contaminadas. A contaminação abre porta para o pecado abre porta para a morte. Porque está escrito em Romanos que o salário, o resultado, a consequência do pecado é a morte. E nem sempre é física.
O diabo vem e vai matando as suas emoções, teus sentimentos, vai apagando o teu espírito, como está em 2 Tessalonicenses 5:17. Ele vai matando sua vida financeira, ele vai matando os seus sonhos. Por isso que você precisa procurar, não são muitos ainda, mas você precisa procurar pessoas incendiadas para caminhar com elas. Nós estamos num tempo de muita contaminação. Muita contaminação. No meio de conversinha, de fofoquinha, de um falando mal do outro, a conta vai chegar na tua casa, tua família. Se você não disser para eles, calai-vos! Para, não fala comigo, não faça isso, não quero ouvir isso. Se estiver na minha casa para falar isso, sai, não quero contaminação com os meus filhos. Perdê-los amanhã. Calai-vos, calai-vos. Contaminação zero. Edificação 100%. 100% edificação. Porque a mídia está contaminada, a política está contaminada, a educação está contaminada, os entretenimentos estão contaminados, as Olimpíadas estão contaminadas, está cheio de contaminação. E pessoas que vão se afastando do ambiente, do lugar que cura, que transforma, que liberta. Elas são um instrumento de contaminação para os que estão lá dentro, incendiados ainda. Por isso tem que tirar a infecção. O Senhor deu um comando. Vocês vão ficar aí, a nação toda, como se fosse todos aqui, lógico. É uma quantidade, não compara a nação que estava. Vocês vão ficar aí, até cicatrizar. Depois que fica tudo resolvido, depois que tirar a infecção, depois que tirar a contaminação, nós vamos continuar para alcançar Canaã. É a aliança, é a tua aliança que te leva para o teu Canaã. É a tua aliança. Meu Deus, eu conheço homens e mulheres de aliança que não mudam o seu interior pelo que fizeram, pelo que falaram, pelo governo, pela má notícia. Não. Eles têm aliança. Eles vão até o fim. Ainda há homens, profetiza, ainda há homens de Deus, mulheres de Deus nessa geração que estão sendo como Daniel, incontamináveis, no meio de uma geração contaminada. Esse é o desafio. Por isso, Romanos 12, transformai-vos o vosso entendimento pela renovação. Então é você largar as coisas do mundo, é você viver uma renúncia da carne, é vencer a rebeldia, é vencer a insubmissão, é vencer a desobediência, é vencer a acomodação, é vencer a paralisia. É isso. Por isso que Paulo circuncidou a Timóteo. E ele não estava com 8 dias, Timóteo. Ele precisava de uma marca. Timóteo não tinha uma referência. Timóteo foi criado com a sua mãe, Lloyd, com a sua avó. Não teve uma referência de paternidade. E cresceu, por isso que ele era meio inconstante, meio duvidoso. Ela tinha os seus medos, suas inseguranças. Faltou uma figura paterna e Paulo entra como pai espiritual dele e disse, eu tenho que circuncidar você. Mas na minha idade, sim. Tem coragem de deixar? Se temos uma aliança, eu tenho. Era aliança. Tão importante que era isso. Hoje a nossa aliança é aqui, ó. Aqui dentro. Quem é este incircunciso que não tem aliança com Deus? Eu tenho aliança com Deus, Davi disse. Porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu posso jogar uma pedra, meia pedra. Eu posso fingir que vou lançar uma pedra. Esse gigante vai cair por causa da minha aliança com Deus. É a minha aliança com Deus. O que derrubou Golias não foi a pedra, foi a aliança de Davi com Deus vivo. Desde o início, Deus agiu com o sobrenatural. Ei, homens e mulheres de aliança, derrubam todo e qualquer gigante dessa terra. Se você está comigo nesta fé, se expressa aí, quebrados de glória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E é isso, aí acaba o tempo do deserto. O que finda o tempo do deserto é a sua aliança em Gilgal. Meu Deus, é a sua aliança. Porque no deserto, se você tem aliança, olha aqui para mim, você não vai murmurar.
Você não vai procurar culpado. Você não vai fugir, você não vai xingar, você não vai ficar irado, você não vai pecar, você não vai enganar, você não vai mentir. Você está despido, sem maquiagem, sem cabelinho preso, sem roupinha bonitinha, está no deserto, exposto. E você vai mostrar realmente a quem você tem uma aliança. Como no episódio de Jó e a sua esposa. Jó mostrou, perdendo tudo, com quem ele tinha aliança. E a mulher dele, perdendo tudo, mostrou com quem ela tinha aliança. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó prostrou-se sobre a terra e adorou ao Senhor. Adorou sem nada. Adorou sem promessa. Adorou sem uma pequena nuvem dos céus. Adorou sem uma revelação profética. Adorou sem ajuda, sozinho, doente, enfermo, sem nada. Aliança. Aliança. Gilgal é o anúncio para um novo tempo. Eu disse que Gilgal é um anúncio para um novo tempo. Nós estamos em Gilgal hoje aqui. Estágio de Gilgal. Você tem que deixar o Senhor te marcar. E você tem que fazer aliança com Deus. Mas não é essa aliança do mundo. Por isso que a aliança de casamento é uma aliança eterna. Eu estou em aliança com a minha esposa há 33 anos. E vamos chegar aos 50, aos 70. E no céu ela falou que quer ficar comigo também. Eu falei, então, eternamente, aleluia. Você falou, não? Ah, tá. Então, dá um bom testemunho para os filhos também. Mas tem pessoas no casamento que tem contrato. Casamento não é contrato. Se ele fizer, eu faço. Se ele não fizer, eu não faço. Se ele não me amar, não vou amar. Se ele não fizer isso, eu também não vou dar o que ele quer. Isso é contrato. Quem tem aliança, faz o que tem que fazer a despeito do outro. Do que o outro fez. Tem pessoas que têm contrato com Deus. Ah, Deus não fez até agora, eu vou dar um tempo. Contrato. Não, Deus não agiu na minha vida, eu fiz campanha, eu fiz foi para você. Tudo foi para você, você parou para pensar? Eu fiz jejum, eu fiz oração, isso ajudou você. O jejum não santificou Deus. A tua oração não melhorou Deus. Foi tudo para você. Eu jejuei, eu orei, eu busquei a presença, eu fui para a igreja, tudo foi para você, não foi para Deus. Você pensa que quando você vem para cá, Deus olha, ai meu filho, graças a Deus, eu estava morrendo. Que bom que você veio. Se você não viesse, é para ele. Foi tudo para você. Você parou para pensar isso? Mas quando ele não fez, não, eu fiz, ele tem que fazer. Ele pode fazer, ele pode não fazer. Ele pode fazer no dia ou no outro, de um jeito ou de outro. Mas homem é homem e Deus é Deus. Ele fazendo ou não fazendo, ele te ama e sabe o que é melhor para você. Por isso que Deus te ama como você é, mas não te deixa como você está. Ele me ama como eu sou, mas nunca me deixa como eu estou. É diferente. Por isso que nós precisamos entender que não podemos ficar condicionando Deus. Quem ama não condiciona. Repitam isso. Eu amo a minha esposa a despeito do que ela faz para mim, incondicionalmente. Às vezes ela fez um pão que não foi muito legal. Mas tá legal. Te amo, hein? Aleluia. Não, mas ela faz uma... Ontem, moça, fez uma janta. Eu comprei o arroz certo, o feijão certo e o bife certo. Os homens dizem, esse é o segredo. Não, compra errado para ver. Compra arroz de quinta. Compra carne de sexta. Mas ontem a janta estava maravilhosa. Aleluia. Mas não é condicional. Tem muitas coisas que eu faço que ela não gosta e não muda o nosso amor. Tem muitas coisas que ela faz que eu também não gosto, mas não muda o nosso amor.
Não é contrato, é aliança. Independente se fez, se não fez. Não permita que as circunstâncias, que as pessoas sabotem a tua aliança, façam você quebrar a sua aliança. Porque de vez em quando Deus vai permitir aquele irmãozinho difícil, aquela situação indesejada, aquela palavra que você não gostaria de ouvir, que você pensa que é só o irmão, mas Deus está provando o seu coração, as suas convicções. Deus falou com Elias: resiste, Eliseu. Mas se eu resistir, ele pode não querer vir, não vai ter sucessor. Resista a ele, diga para ele não ir com você. Esse é meu Deus. Fica aqui, Eliseu. Um profeta dizendo: não, isso é uma revelação. Mandou ficar, tem alguma coisa, vou morrer se eu for. Convicção. Tão certo como vive meu Senhor, com todo respeito, eu vou contigo. Então tá bom. Outro estágio: fica aqui. Terceiro: fica aqui. Não, isso só pode ser confirmação. Mas ele tinha convicção de quem ele era, o que ele queria. Eu tenho convicção do meu chamado, do que eu construo, do que eu faço, ainda nas minhas imperfeições. Eu tenho convicção de quem é Deus na minha vida. Então não tem homem, não tem principado, potestade, anjo que vai poder impedir. Só o próprio Deus, que me tira, que me mata, que me impede. E a vontade dele é soberana, e é isso que tem que ser feito. Isso é aliança. Aliança com o meu chamado. Na aliança, você muitas vezes não está com vontade de fazer, mas por causa da aliança você faz. Na sua aliança com Deus, com o teu chamado, muitas vezes você não quer nem servir naquele ambiente, mas por causa da tua aliança com Deus você serve. Teve muitas coisas no início do meu ministério que eu fiz que eu não queria fazer. Lavava, limpava o banheiro. Eu e minha esposa acabava os eventos, quem lavava os panelões era a gente que estava ali. A pastora Cleusinei está com a gente desde o início, ela sabe disso. Shekinah, que a gente fazia, o Shekinah era nós três. Imagina. Por isso está escrito: nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do porfim, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai me fazer quebrar minha aliança. Vão vir pessoas difíceis, vão vir pessoas que vão abandonar, trair, enganar, mentir, rejeitar, criticar o que eu faço, mas eu tenho uma aliança acima de qualquer homem, é com Deus. Com Deus, primeiro Deus. Uou! Aliança. Muitos hoje não conseguem acessar Canaã porque estão incircuncisos, porque não tem aliança, ou vivem quebrando aliança. Eu creio que nós poderíamos, talvez, amor, todo domingo ceiar, só para renovar a aliança. De vez em quando eu faço isso. Pego 5 ministérios, pego alguns discípulos, estamos em 4, 5 reunindo, pega o pão e ali, vamos ceiar aqui, vamos renovar a nossa aliança. Alianças têm que ser renovadas continuamente. Amém? O reino das trevas, que não inventou nada, mas copiou tudo, eles vivem renovando alianças, vivem derramando sangue, vivem se cortando, vivem entregando sacrifícios, que é renovação de aliança. Pacto, aliança é pacto. Então Gilgal é isso. Josué 5, verso 10. Eu vou encerrando aqui. Gilgal é o lugar para você ser marcado, para você ser circuncidado, para você fazer aliança. Mas também é um lugar para unção para um novo tempo. Só um entendeu? É unção para um novo tempo. Eu senti ontem, enquanto eu estava meditando, e hoje eu senti essa confirmação. É uma unção para um novo tempo.
Depois de tempestades vem a bonança. Depois da chuva vem o sol. Depois da luta vem a vitória. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Depois da vergonha vem a dupla honra. É sempre assim, é sempre assim. É um novo tempo que o Senhor está anunciando para o seu povo. É um novo tempo que o Senhor está anunciando para a sua igreja. Eu venho aqui da parte de Deus profetizar, fazer um decreto apostólico. Igreja apostólica, igreja do Senhor, igreja, nação manancial, é chegado sobre vós um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, o tempo de Deus, o Kairós de Deus, vem vos marcar, vem vos ativar, vem vos prosperar, vem abrir portas, vem abrir caminhos. É chegado um novo tempo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. É chegado um novo tempo nos negócios. É chegado um novo tempo para os seus sonhos. É chegado um novo tempo na sua vida. Se você crê,